perspectiva. Vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo os slides? Vai ter que abuso de direito. Isso. É isso mesmo, vocês estão vendo, meu caro Iago? Oi, Iago, o seu som está falhando demais. Pode ser a internet. É, pode ser. Sei vocês, mas eu estou ansioso para voltar às aulas presenciais. Vocês estão gostando dessas aulas online? Virtuais? Podem ser sinceros. Estou preferindo porque eu não gosto de ver o professor. Estou preferindo porque eu não preciso gastar indo para a aula, perdendo tempo. Preferem ou preferem presencial? Eu prefiro presencial. Tem ônus e contras. Aí o ônus Acho que tem uns prós e contras também da aula presencial e à distância. Eu acho que no direito, não só no direito, né? Mas tem muitas searas da ciência que dependem de laboratórios, dependem de experimentos, e aí fica claro que não tem como ter, para mim fica muito claro que não tem como ter aula virtual. Não supor medicina, o cara tem que ter acesso a um cadáver, tem que ter ou educação física, que é um exercício, a pessoa tem que reparar, tem que mostrar movimento. Eu acho que é muito difícil ter isso virtualmente. O direito parece que fica mais simplificado porque depende muito de leitura, mas eu vejo o tanto que foi bom para mim ter contato com outras pessoas dentro de sala de aula e com opiniões diferentes dentro de sala de aula. E os alunos se manifestam mais dentro de sala de aula do que aqui no ambiente virtual. Ter opiniões diferentes e ver questionamentos que eu nem tinha pensado sobre isso. Poxa, como é que o cara observou isso? Interessante. E, por outro lado, fazer um network também muito... não é muito, é fundamental. O direito como ciência social, ele depende do contato. E eu acho até antagônico a ciência social ensinada fora de um ambiente coletivo. Você gostou? Para mim é antagônico. Mas eu não posso ficar falando isso não, porque a parte das discussões é a dele. Agora foi gravado, né? Vou me demitir. Abuso do direito, vamos lá. Relatoriado, você está a postos aí? Não vai ler agora não, eu só quero saber se você já está a postos. Gabriela também. Estou aqui sim. Eu acabei destituindo o Matheus, coitado, porque o Matheus, ele tinha alguns problemas de conexão, não foi por causa do trabalho não, viu, Matheus? Você estava exercendo bem a atividade. Algumas aulas você não estava presente, então outras parece que você estava ali, tinha um problema de conexão. Acabei te deixando aí na reserva. Se precisar, você Não, tranquilo. Ministério da Saúde me ligando. Ministério da Saúde me ligando. Professor. Vamos lá, abuso do direito. Professor. Oi. Tá chiando. Para todo mundo, porque pode ser sua conexão.
Pra mim Sei. também tá chiando. Então deve ser a Pra mim tá luz. picando. Deixa eu tentar ver se tá conectado na. Tem duas internet. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Pessoal? Não, tá a mesma coisa pra mim. Ah, é a internet. Parece que o chiado é na hora que você fala, Rodrigo. Quando você para de falar, eu não chego, não. Pode ser o fone, não. Ué, mas é exatamente, porque aí o microfone é ativo. Mas provavelmente é a internet. Deixa eu sair e voltar então. Ai, ai. Ouvindo? Ainda está chiando ou não? Ainda está. Eu acho que eu não tenho. Pra mim ainda tá chiando. Para mim também, professor. Mas vamos seguir, porque Nós vamos ter que seguir dessa forma. Eu acho que na gravação não vai ficar, porque o problema é a minha conexão com vocês, mas o programa vai gravar sem o chiado e eu vou ter que gravar de uma forma ou de outra. Então, nós não temos muito tempo de manobra, não. Vai ter que ser assim, infelizmente. Vamos ver se ao longo da aula melhora, porque é a conexão com a internet. Tá? Pode ser o programa também, mas eu acho que é a internet. Tá? Vocês estão enxergando os slides? Eu tô enxergando você, pessoal. Mais bonito, né, Matheus? Mas o melhor é o slide, eu sei. É. Obrigado. Vamos lá. Então, abuso do direito. Pronto. O abuso do direito, pessoal, ele é uma criação do legislador de 2002. Não é óbvio que é uma criação do legislador brasileiro. Então, o legislador brasileiro reconhece a relevância dessa nova figura no direito civil, não só no direito civil, mas em todas as áreas do direito, e reconhece a importância desse novo instituto aplicável à responsabilidade civil e o positiva e o traz para dentro do direito brasileiro através da previsão do artigo 187 do Código Civil de 2002. O que é esse abuso do direito? O abuso do direito ele representa uma evolução, porque nós tivemos uma evolução histórica na mudança da responsabilidade civil. A responsabilidade civil antes era baseada apenas na ilicitude do ato e ela era aplicada de maneira muito semelhante ao raciocínio, um raciocínio muito semelhante ao que se utiliza no direito penal, de punição ao outro, de punição àquele que age contrariamente ao regramento, contrariamente à principiologia do direito civil. E com o passar do tempo, se evoluiu para se preocupar mais, todo o direito, não só o ordenamento, mas para se preocupar mais com a situação daquele que sofre com o dano. Então, hoje, o centro de análise do direito civil é o dano. Existe o dano? Existe. Então, o dano tem que ser compensado. Nós temos que fazer o máximo possível para diminuir, minimizar o sofrimento que aquela pessoa, o sofrimento pelo qual aquela pessoa passou, ou recompensá-la financeiramente para que, de alguma forma, tenha minorado os efeitos do dano. Então, ele representa uma forma de evolução e veremos por quê. Lá no Código Civil de 16, na época do Código Civil de 16,
vocês. A primazia era de aplicação de responsabilidade civil diante de um ato ilícito, é o que constava no artigo 159 do Código Civil diz assim. O de 2002, por sua vez, ele tem como centro dois conceitos. O que nós já vimos, é o ato ilícito, no sentido estrito do artigo 186, do abuso do direito do artigo 187. Quem pensa em fazer um TCC dentro do direito civil, aqui você tem um ambiente riquíssimo, que é a teoria do abuso do direito, a teoria da ofensa, do princípio da confiança, e tem inúmeros temas, como nós veremos hoje. O abuso do direito, essa modificação, essa adoção da teoria do abuso do direito, ela não abarca apenas a parte de responsabilidade civil. Cientes de que a responsabilidade civil não se encontra dentro da parte geral do código, está na parte especial, na parte de obrigações. Se está na parte de obrigações, nós temos que lembrar que responsabilidade civil ela é uma obrigação subsidiária, ou seja, ela existe porque alguma coisa foi ofendida, ou no mínimo a legislação, aquele princípio do nemine ladere, ou não lesar ninguém, ou, por outro lado, um contrato. Um dos dois foi lesado, ou um direito contratual, ou um direito de não ser lesado. E aí surge a obrigação de reparar ou compensar o dano. Então, essa ideia do abuso do direito, ela não vai se aplicar apenas na responsabilidade civil que a gente estuda aqui, que é a responsabilidade civil extracontratual. Vai se aplicar também à responsabilidade contratual, já que, como um todo, a responsabilidade civil ela se aplica aos contratos e às obrigações. Ela é uma responsabilidade sucessiva, uma responsabilidade posterior. Alguém desobedeceu um contrato ou alguém desobedeceu a legislação para se ver obrigado a pagar uma indenização. Mas vai além. Essa alteração, de acordo com a doutrina, ela alcança todos os ramos do direito. Todos os ramos do direito. E faz sentido, porque a teoria do abuso do direito ela está ligada à confiança e à boa-fé na relação entre as pessoas, não à ilicitude. Quando a gente vê ato ilícito, o cerne é a licitude ou ilicitude do ato. Se o ato é contrário à legislação, provavelmente ele é ilícito. Vamos ver se ele é ilícito. Vamos analisar. Deve ser ilícito. Bem excludente de ilicitude. Mas se não tivesse excludente de ilicitude, presente o nexo causal e o dano, a pessoa vai ser responsável, né? Aqui não. Aqui independe se o ato é ilícito. O ato pode, inclusive, estar previsto na legislação, ele pode ser correto inicialmente. O grande problema é a forma como você age, a forma como você exerce o seu direito. E isso, é claro, pode ser aplicado, por exemplo, à administração pública. A administração pública pode abusar do direito. Claro que ela abusa. Não existe um abuso de posição do servidor público, existe em alguns momentos. Né? Existe o abuso do poder do administrador. Claro que existe. Então, o abuso do direito não fica limitado ao direito civil. E ultrapassa e vai ser aplicado a todos os ramos da ciência jurídica. É o que desenvolve o enunciado 414 da quinta jornada de direito civil do CJF. De acordo com esse enunciado, a cláusula geral do artigo 187 do Código Civil tem fundamento constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança. E aplica-se, vejam bem, aplica-se a todos os ramos do direito. Então, o abuso do direito vai ser aplicado a toda a ciência jurídica, em todas as relações, inclusive em grande medida no direito processual. A gente percebe muito no direito processual o abuso da parte peticionar. Ela está peticionando de má fé, peticionando de má fé processual, com o intuito apenas de postergar a decisão. E isso é um abuso do direito. Você está ofendendo. Você tem o direito de peticionar, é claro,
mas você está ofendendo o processo legal, a solidariedade social e a proteção da confiança. Confiança não apenas do jurisdicionado em relação ao Poder Judiciário, mas em relação ao outro também. Porque eu obedeço às regras de processo civil por imaginar que o outro também vai obedecer. E se não obedecer, vai ter consequências. Então tem que ter consequências para aquele que não obedece. Senão é anarquia. Não vai fazer sentido obedecer. Na verdade, viajei um pouco. Mas tudo bem. Pronto aí, Gabriela, para ler o conceito para a gente do Limongi, professor Rubens Limongi França. Um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício... Nossa, tá dando microfone aqui. Um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício levado a efeito sem a devida regularidade acarreta um resultado que se considera implícito. Vamos entender o sentido deste conceito. Obrigado, Gabriela. Inicialmente, quando analisamos o abuso do direito, inicialmente o ato jurídico é lícito, está correto, está dentro da previsão legal, ele não fere a legislação. Mas a forma como é exercida aquele direito é levada a cabo, ou seja, é praticada sem a devida regularidade, sem a devida moderação. Então, o resultado daquele ato lícito, ou seja, daquele ato em conformidade com a legislação, é ilícito. O ato em si, inicialmente, não é, mas a forma como você exerce o ato leva à ilicitude. É exagerada, é desarrazoada. Exemplo, cobranças. Você pode cobrar aquele que está te devendo? Sim, você pode cobrar aquele que está te devendo. Mas de que forma você vai cobrar aquela pessoa? Limites. Você não pode ligar para ela e a importunando a todo momento. Você não pode começar a ligar para o chefe dela. Você não pode ligar para a empresa dela o tempo todo. Você não pode colocar faixas na rua dizendo que ela está te devendo. Por mais que seja lícito cobrar aquele que te deve, você pode incorrer em ilicitude se exagerar na medida. É isso o abuso do direito. É basicamente isso. É um problema na execução do ato. Porque o ato em si, ele não é contrário à lei. Eu acho que eu já conversei com vocês sobre como que se inicia a tratativa do ato ilícito. O pensamento envolvendo o abuso do direito, perdão, como ato ilícito. A doutrina cita como exemplo clássico, por exemplo, de um proprietário francês, eu falei isso com vocês na primeira aula, quando tratamos sobre a emenda. Proprietário de um imóvel na França, no interior da França, que se incomodava porque alguns balões estavam passando sobre a sua propriedade. E eles saíam da propriedade vizinha. E ao sair da propriedade vizinha, eles, quando passavam sobre as suas terras, eles ainda estavam voando baixo. O que esse proprietário de terras francês fez para evitar? Ele instalou fincos gigantescos, hastes de metal gigantes, para atrapalhar o voo desses balões. Ele poderia ter feito isso. O que ele alega é que não havia ilicitude em seus atos, porque naquela sua propriedade ele poderia dispor livremente do seu pedaço de terra, do seu terreno, do seu imóvel, por ser proprietário. Isso, inclusive, é um dos elementos que constitui a propriedade. Foi difícil para o tribunal francês decidir, mas ele percebeu que os fins daquele ato, que inicialmente é lícito, eram corrompidos. Ele fazia aquele ato com o objetivo de atrapalhar aqueles que estavam voando de balão, correndo o risco, inclusive, de levar à morte aquelas pessoas, expondo a um risco de vida aquelas pessoas. Então, o exercício da propriedade, naquele caso, o exercício da propriedade que é lícito, naquele caso, foi exagerado, foi desarrazoado, foi contrário aos fins sociais da propriedade, foi, como podemos dizer, tinha um objetivo meramente emulativo, de incomodar o outro, de atrapalhar o outro. Por isso tudo, considerou-se que havia ali abuso do direito de propriedade.
não porque violava uma previsão legal. Nada impede que alguém construa na sua propriedade, e para construir você tem que colocar hastes de metal, nada impede que isso aconteça. Só que ele não queria construir uma casa, um prédio, um terreno no seu terreno. Ele queria só atrapalhar o outro. Claro que ele poderia ter ido à justiça, ao Poder Judiciário, e ter pedido, olha, não gostaria que esses balões ficassem passando sobre o meu terreno, porque tem um plantio ali, ele atrapalha, etc. E aí ia se discutir no Poder Judiciário se o balão poderia ou não passar sobre o terreno da pessoa, mas não fazer o que ele fez. Proteger a propriedade daquela forma foi antijurídico, foi contrário aos princípios do direito, não foi contrário à legislação em si. Foi claro? Entenderam o exemplo? Uhum. Aí, para considerar esse abuso jurídico, pode ser considerado mais como a pessoa cometeu um ato emulativo, né? Essa palavra, atos emulativos, meu caro Iago, você entende o significado dela? Eu lembro que você explicou na primeira semana lá, falando São que atos vazios, são atos ato vazios. São atos que não têm sentido de ser perante o direito. São atos normalmente praticados com o intuito de incomodar o outro. Quem desenvolve essa ideia é o Santiago Dantas. Foi o ministro das Relações Exteriores do Brasil, inclusive, mas trabalhava com direito civil, advogado. E ele fala, ele dá o exemplo da Idade Média. Se você quer imaginar o exemplo de ato emulativo, vá na Idade Média. Quase todos os atos na Idade Média eram emulativos, era para atrapalhar alguém. Era o católico querendo atrapalhar o muçulmano, era o cristão, né, querendo acabar com o muçulmano, era o inglês querendo acabar com o francês e vice-versa, o espanhol brigando com o português. Tudo era ato emulativo, todos os atos eram para incomodar o outro grupo. Ele dá esses exemplos interessantes. Então, a Idade Média seria fértil para atos emulativos. Mas, tendo direito civil também, atos emulativos são esses, praticados para incomodar o outro. Atos sem respaldo jurídico, digamos assim, da visão principiológica. Pode até ter um respaldo normativo de regra positivada, mas de princípios não. Vamos ver o conceito legislativo, a previsão legislativa. Iago, você pode ler para a gente? Peraí. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Portanto, você é titular de um direito, você tem um direito. Esse ato começa lícito, porque ele é baseado em um direito. Mas você excede manifestamente os limites impostos por fim econômico ou social, boa-fé ou bons costumes. Sempre bons costumes, galera, essa expressão bons costumes, ela é muito criticada pela doutrina porque representa o que é bom costume aqui, não é bom costume no interior, é bom costume em São Paulo, não é bom costume no Rio, e por aí adiante. Bom costume, não existe bom costume, existe costume. Não existe bom costume, digamos assim. Representa uma avaliação que hoje em dia não perpassa tanto o direito, faz parte tanto do direito humanos e econômicos. Mas o que interessa para a gente? Para ficar claro o abuso do direito, nós ofendemos um elemento axiológico, não o texto normativo. Você vai alegar, se você é acusado de abuso do direito, provavelmente você vai se defender falando que está agindo de acordo com a norma. Não, eu tenho o direito de cobrança, porque eu sou o credor, ele está me devendo e eu fiz a cobrança. Vamos imaginar o Iago com a Gabriela. Gabriela, ela, a gente já percebeu aqui que se der bobeira, ela cobra mesmo, né? Então o Iago ficou devendo a Gabriela R$100 que pegou emprestado para tomar uma cerveja no bar com a galera no final do semestre. O Iago prometeu, fez um acordo verbal com a Gabriela que ia pagar dali uma semana. Passou essa semana, ele não pagou, a Gabriela contrata um carro de som para ficar passando em frente à casa do Iago durante um dia inteiro, 8 horas.
rodando ali o bairro do Iago. Formando Iago, Patrick, você está devendo, Gabriela, pague o valor, R$100, agora com juros e multa R$120. Deixe de ser caloteiro. E aí? A Gabriela agiu conforme a legislação? Sim. Ela esperou o prazo, que foi o prazo de uma semana. O Iago não pagou, ela está cobrando. Mas ela exagerou. Vocês concordam ou não? Gabriela provavelmente vai achar que não. Mas o Iago e seus familiares acham que sim, porque está ofendendo o bom nome do Iago, a honra do Iago. Gabriel vai alegar que quem está ofendendo é ele, quando deixa de pagar. Mas, por outro lado, Iago vai alegar que existe uma relação prévia entre eles de confiança, porque senão ele não teria pegado o empréstimo com a Gabriela, e a Gabriela, por sua vez, não teria concedido o empréstimo ao Iago. Ela está ofendendo a boa-fé e esses deveres anexos da boa-fé, um deles a confidencialidade. Isso é o abuso do direito. É a Gabriela cobrando, usando o carro de som para constranger o Iago a fazer o pagamento. Vou fazer uma comparação aqui, ó. Vocês perceberam que eu gosto muito de quadros comparativos, de ato ilícito em sentido estrito e o abuso do direito. O ato ilícito em sentido estrito, normalmente, tem a análise de culpa. Se existe culpa na pessoa. Claro que nós já vimos que existem possibilidades de responsabilidade objetiva, lá no 932, baseado no risco. Uma presunção ali, de que a pessoa sabe os riscos que corre e é responsável pelos riscos decorrentes daquela atividade. Por exemplo, hotelaria, escola, passear com um cachorro, ser pai ou ser mãe, tudo isso envolve um risco. E você tem que estar ciente do risco. Já discutimos isso nessa última aula. Mas no ato ilícito em sentido estrito, analisa-se, na maior parte das vezes, se há culpa da pessoa ou não. Se há culpa ou se há dolo. Esse ato ilícito em sentido estrito, ele é subjetivo. Já o abuso do direito, como nós vimos lá no artigo 187, independe de culpa. Então podemos afirmar que a responsabilidade civil no abuso do direito ela é objetiva. Sim, ela pode ser considerada como uma responsabilidade objetiva. O ato ilícito em sentido estrito, ele é ilegal, porque você viola uma previsão legislativa, uma regra de conduta. O ato ilícito no abuso do direito viola princípio ou limites éticos. Originariamente, ele não é antijurídico. Como assim, Rodrigo? Vamos voltar aqui, ó. Também comete ato ilícito titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, inicialmente, você está agindo dentro do direito. O problema é durante o exercício do seu direito. Então, ocorre durante o exercício do seu direito. O ato ilícito em sentido estrito, ele é qualificado como tal pelo legislador, e o abuso do direito, ele é verificado pelo magistrado, porque não está previsto na legislação. Até porque a pessoa não ofende a legislação quando ela abusa do direito. Ela age dentro do que está previsto na lei, mas de forma exagerada, de forma desarrazoada. É uma cláusula geral, não há exemplo de abuso do direito. E aí, no caso concreto, o juiz vai decidir se há ou não, se estamos diante ou não do abuso do direito. Vocês entenderam? Sim. Sim? Ok. Portanto, meus amigos, é assim que funciona o abuso do direito. Existe um ato que é permitido na legislação. Beleza. Você o pratica. Mas você pratica aquele ato exageradamente, fora do que é razoável. E aí, você abusa. E aí você abusa. Uma vez que você abusa, o magistrado, no caso concreto, vai colocar o limite. Vai te falar, olha, isso é proibido. Mesmo que você alegue que não está proibido pela legislação, o magistrado vai te falar, é proibido pela principiologia, pela axiologia, pela boa-fé, pela razoabilidade, no caso concreto. E alguns doutrinadores classificam que o abuso do direito ele está aqui, ó, entre o permitido e o proibido.
Por que entre o permitido e o proibido? Porque não é proibido legislativamente. O que é proibido é exagerar. Pensando numa legítima defesa, fazendo comparação com o direito penal, existe possibilidade de você exagerar na legítima defesa, Iago? Existe, mas é bem subjetivo, né? Existe, não existe? Então Existe. você está abusando de um direito de legítima defesa. Você concorda comigo? Eu concordo. Concordo, né? Depois você tira ponto, né, Rodrigo? Concordo, obrigado. Então, vejam bem, então, que essa teoria se aplica a outras searas jurídicas. Mesmo praticando o ato que é permitido pela legislação, que é se defender, que é a legítima defesa, você não pode exagerar no exercício dessa legítima defesa, senão pode ter consequências mesmo para a responsabilidade civil e para a responsabilidade penal. Professor, Pois não. um exemplo aí que ficou muito tempo acontecendo, né, foi aquele caso do cunhado da Ana Hickman, né, Uhum. que no primeiro momento interpretaram que ele tinha excedido, depois ele foi absolvido. Sim. Pois é, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas um fã aqui em BH, não foi? Isso, lá no CISA. Eu tenho um amigo que fala que Belo Horizonte é cidade de gente maluca. Eu começo a concordar com ele. Quanto mais eu vivo aqui, mais eu concordo. Tem muita gente maluca em Belo Horizonte mesmo. Principalmente quando eu vejo anúncios de apartamento vendendo. Eu vou olhar os apartamentos e aí eu vendo as fotos do apartamento da pessoa, eu percebo que ele é maluco. E aí começo a concordar com ele. E o fã entrou no quarto dela. Isso, atirou na esposa do cara, né, cunhado, e aí o cara atirou nele e matou. Aí foram mais tiros, né? Por isso que eles acharam que houve excesso no primeiro momento. Porque foram 3 tiros. Bom, a pessoa acabou de ver a esposa ser alvejada e foi completamente tomada ali de irracionalidade para mim na hora que ela devolve os tiros. Eu acho que não foi exagerado não, para ser sincero. Não, eu também concordo, mas Foi no primeiro essa conclusão, eles quiseram alegar isso, porque alegar que se ele tivesse dado 1 ou 2 tiros, seria resolvido. Se fosse eu, por exemplo, eu nem atiro, né? Eu ia descarregar a arma e tiro. Enquanto ela estivesse fazendo barulho, eu ia apertar. É razoável você solicitar isso, por exemplo, de um profissional, policial militar, alguém das Forças Armadas, com segurança profissional, tudo bem. Se fossem essas pessoas, talvez teria ocorrido o abuso, mas não eram. Ele estava ali com a sua família, estava vendo a sua família ameaçada. Então, para mim, não houve abuso do direito, não. Se fosse um profissional, talvez pudesse alegar isso. É o caso, por exemplo, daqueles militares que alvejaram o carro de uma família e acabaram matando 2 pessoas, um morador de rua e um músico. Segundo os militares, eles confundiram o veículo com um veículo que havia sido denunciado como pertencente a uma facção criminosa ou uma organização de narcotraficantes. E eles alvejaram o veículo com dezenas de tiros de fuzil. É óbvio que aí é abusivo, né? Sendo que ninguém atirou neles. E eles são das Forças Armadas. O objetivo deles é proteger o Brasil, não matar os brasileiros no território nacional. Então, sim, completamente desarrazoado ali. Ali houve abuso de direito, para mim, um crime, inclusive, passivo de condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas, hoje em dia, não está muito, direitos humanos não está muito em voga, não, né? Vamos lá, fazer uma questãozinha. Quer ler para mim, relatora Gabriela, por favor? A respeito do ato ilícito, assinale a correta. Ato ilícito é o que se pratica de acordo com a ordem jurídica, mas que viola o direito subjetivo individual, apto a causar dano material, moral, a outrem. B. Todo ato lesivo e classificado como ato ilícito.
C. Na seara da culpa extracontratual, o ofendido não precisa constituir o devedor em mora. Nossa, estou com o microfone. Você tá com o microfone, você tá com o fone de ouvido? Não, né? Estou com fone de ouvido. Não era para ficar dando isso, não. Pode deixar que eu leio, então. Obrigado, Gabriel. Exponha. Problemas técnicos aqui hoje. D. A ilicitude do ato praticado com abuso de direito possui sempre natureza subjetiva, somente aferível a partir da comprovação da existência de culpa ou dolo. Vamos lá, vamos resolver juntos. Alternativa A. Ato ilícito que se pratica de acordo com a ordem jurídica. Aí já podemos matar essa questão A, já está completamente errado. Se é ato ilícito, é contrário à ordem jurídica. Você falou do ato ilícito que provavelmente no sentido estrito, senão fala do abuso do direito, senão deixa claro que é abuso do direito. Então, ato ilícito não é praticado de acordo com a ordem jurídica, é o contrário. B. Todo ato lesivo é classificado como ato ilícito. Aqui surge uma dúvida, se todo ato lesivo é classificado como ato ilícito. Não, há a possibilidade de, mesmo praticando um ato ilícito, você causar uma lesão. Imaginemos um médico que age diante de uma emergência, diante de uma urgência, e acaba praticando uma lesão. Pode-se alegar imperícios. Vamos supor que, diante daquela situação, foi um ato praticado numa estrada, numa rodovia, depois de um acidente de veículo. Ele tenta salvar a vida da pessoa. Ele salva, mas acaba causando uma lesão, vamos supor. Não vai ser um ato ilícito. Um outro exemplo muito utilizado é a prática de esportes. Na prática de esportes, há muitos atos lesivos. Vamos supor um zagueiro que quebra a perna de um atacante. Ele praticou um ato lesivo, sem dúvida, e com repercussões financeiras muito grandes para a vida daquele profissional, daquele atleta. Mas o ato é lícito, porque ele está previsto nas regras do jogo, é permitido. E o outro jogador, ele assume o risco de ser lesado ao entrar em campo e ao praticar o desporto profissional. Assim o é também no MMA ou no boxe profissional. Antes se utilizava o boxe como exemplo, né? Nem todo ato lesivo é classificado como ato ilícito, vide os boxeadores. Hoje, se você pegar o resultado das lutas de boxe e o resultado das lutas de MMA, você vai ver que no MMA a pessoa praticamente está assumindo o risco de morte diante do outro lutador, porque as lesões são muito piores, né? E há, inclusive, a discussão se não deve haver uma limitação do MMA em território nacional, porque nós temos visto são lesões cada vez mais selvagens, né? São consequências absurdas. Apareceu um rapaz, saiu a foto de um rapaz depois do MMA, que ele estava com a cabeça toda inchada, a testa toda inchada. É óbvio que ele vai ter consequências cerebrais para aquela pessoa. É um absurdo para mim. Mas, regras do jogo. É previsto, ele assumiu o risco. Então, não é ato ilícito. C. Na seara da culpa extracontratual, o ofendido não precisa constituir o devedor in mora. Bom, a gente não aprendeu isso aqui ainda porque é uma comparação com o direito contratual, mas vamos para a D. A ilicitude do ato praticado com abuso de direito possui sempre natureza subjetiva. E aqui está errado. Está errado. Está errado. O ato praticado com abuso de direito, como nós vimos no quadro comparativo, ele tem natureza objetiva, responsabilidade objetiva. Você não precisa comprovar culpa ou dolo daquele que abusa do direito. Então a D está errada, a B está errada, que nós lembramos do exemplo de boxeadores, jogadores de futebol, dos lutadores de MMA. A A está errada, porque o ato ilícito é contrário à ordem jurídica, o ato ilícito em sentido estrito. Então só sobra a C. E o que a C nos diz? Na seara da culpa extracontratual, então na culpa extracontratual, na responsabilidade civil, o ofendido não precisa constituir o devedor in mora. Constituir o devedor in mora é uma característica do direito contratual
em que, uma vez ocorrido o fato, ou chegou-se ao prazo em que a pessoa deveria praticar o serviço, ou te pagar, ou te prestar um bem, e não fez, você tem que avisá-lo antes de praticar os atos de cobrança. Então você entra em contato e fala, olha, você está me devendo. Se você não me pagar até o final do dia de hoje, você estará em mora. Então você precisa informar o outro, até com base no princípio da confiança, que ele está em mora e a partir daí praticar os atos de cobrança. Mas isso não se aplica na seara extracontratual. Se aplica ao direito dos contratos. Portanto, essa aqui está correta, porque fala exatamente isso. Na seara da culpa extracontratual, o ofendido não precisa constituir devedor em mora. Então, vamos supor que você foi ofendido porque alguém te atropelou, essa pessoa ultrapassou o sinal vermelho e te atropelou. Você quer a responsabilidade, você quer indenização por danos estéticos e por danos morais. E também por danos patrimoniais, porque você deixou de trabalhar e, consequentemente, deixou de oferir renda no trabalho. Você não precisa constituí-lo em mora, você não precisa enviar para ele uma notificação, um e-mail, avisando que ele cometeu atos ilícitos e que está agora te devendo indenização. Você pode simplesmente cobrar essa indenização no Poder Judiciário, porque a pessoa já sabe que ela está em mora com você, digamos, já que ela ofendeu o ordenamento jurídico, normalmente, né? Então, todo mundo tem a obrigação de conhecer o ordenamento jurídico. Se ela ofendeu o ordenamento jurídico, ela não tem que alegar que primeiro você tinha que ter mandado uma notificação para ela. Isso é contratual. Bom, esse é o raciocínio. A gente acabou chegando aqui, de toda forma, por eliminação. Contudo, todas as demais alternativas já foram estudadas aqui na nossa sala de aula. Então, vocês conseguiriam resolver essa questão com facilidade. Porque a interpretação doutrinária sobre este tema, o abuso do direito, eu utilizo muito aqui os professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, ambos do Ministério Público. O Chaves, salvo engano, do Ministério Público de São Paulo e o Rosenwald do Ministério Público de Minas. O Rosenwald é procurador, então ele já atua na segunda instância. Vocês podem encontrá-lo direto no shopping. Eu já encontrei com ele umas 3 vezes no Diamond. Está sempre nas lojas de terno, só que ele vai nas mais caras, eu vou nas mais baratas. Só que tem um que fica do lado de outro, ele está na loja cara, outro não. Já encontrei com ele, quase que eu fui lá agradecer pelo livro. Eles têm vários vídeos no YouTube, é muito bom, procurem depois. Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Bom, qual é a interpretação doutrinária? Já vimos o artigo 187, e que a doutrina destaca como crítica, né, como crítica à redação, além dos bons costumes, essas expressões, exercê-lo manifestamente. Para o Chaves e o Rosenwald, incluir exercê-lo pode levar a uma interpretação incorreta, porque levaria uma falsa conclusão de que a conduta omissiva não caracteriza abuso do direito. Nós veremos exemplos de conduta omissiva. Na verdade, vamos ver de uma vez. Exemplo de conduta omissiva que caracteriza abuso do direito é aquele que, ciente da dívida do outro, ciente de que pode cobrar o outro, não faz, deixa de realizar cobranças para que incida juros e que a mora faça com que a dívida fique cada vez maior. Então, você tem um prazo para a realização das ações de cobrança. E você espera até o máximo, que nós veremos na prescrição e decadência, você espera até o máximo para realizar essas ações de cobrança, justamente para que incida mais juros. Então, de alguma forma, você abusou do direito. De que forma específica? De forma omissiva. Você omitiu essa cobrança, se omitiu a realizar essa cobrança para que houvesse mais dano a receber, para que houvesse mais juros, um valor maior a receber. Isso é abusar do direito, porque você contraria a boa-fé ao fazer.
Ah, tudo bem, o outro está te devendo. Nós sabemos disso. E ele cometeu um ilícito contratual de Professor, com licença. Pois não. Parece que a Janine caiu aí a conexão, ela está pedindo para liberar o acesso, por favor. Mas acho que não apareceu aqui para mim ainda não. Deixa eu procurar. Ok. Deixa eu achar aqui. Não apareceu para mim aqui ainda não. Então existem prazos para você fazer isso, tá bom? Prazos de prescrição e de decadência. Então lá no artigo 206, por exemplo. Em 3 anos é a prescrição para cobrar juros, vamos supor. E aí você tem que respeitar esse prazo, claro, mas você não vai ficar esperando até o último dia para ajuizar a ação, porque senão é abuso do direito. Você deveria ter ajuizado a ação assim que você percebe que o outro está te devendo. Ou quando você achar melhor, mas desde que não seja uma omissão proposital só para acumular juros. Ah, não, vou deixar o cara me devendo aqui, porque quando eu ajuizar a ação vai estar bem mais alto. Isso é abuso do direito. Outro, sim, manifestamente, é criticado pelo Chaves e pelo Roosevelt porque significaria que existe possibilidade de um ato ser muito ou pouco abusivo. E isso é muito subjetivo. E, no fundo, o que importa aqui é que é relevante qualquer ato contrário à axiologia do direito civil, à principiologia do direito civil. Toda lesão aos princípios de direito civil são muito relevantes, não só para o caso concreto, mas para toda a ordem pública. Então, toda lesão em princípios por si é relevante e seria desnecessária essa ideia de manifestamente. Se ele age contrariamente aos princípios de direito, já há abuso do direito. Não precisa ser muito ou pouco abusivo. Por isso a crítica àquela expressão manifestamente. Por outro lado, para o professor Flávio Tartucci, o que interessa ao analisar o artigo 187, interessa muito, digamos, não é só o que interessa, mas interessa muito, perceber os elementos centrais que estão ali na previsão legal. Quais que são esses elementos centrais? O fim social, o fim econômico, a boa-fé e os bons costumes. Vamos ver cada um deles. Então, destrinchando esses elementos centrais que configuram hipóteses gerais de abuso do direito, percebemos primeiro que são cláusulas gerais, que são conceitos abertos, dinâmicos, que permitem interpretação. No caso concreto, quem vai interpretar é o magistrado. Obviamente que cita-se a boa-fé ali no artigo 187, como nós lemos, mas se é citado, então os demais não são a boa-fé. Então, fim econômico, fim social e bom costume não se confunde com boa-fé. Então, pode ocorrer abuso do direito, mesmo que a pessoa tenha agido de boa-fé, mesmo que para ela tenha agido de boa-fé. Só que, ofendendo essa outra principiologia, vai se aplicar o princípio, o abuso do direito previsto no artigo 187. Então, a boa-fé ela pode estar presente em todos os momentos, porque ela tem várias funções. Uma delas é a função limitativa. A pessoa pode acabar ofendendo essa função de limite que a boa-fé impõe. Mas a principal ofensa, digamos assim, residiria na ofensa ao bom costume, na ofensa ao fim social daquele instituto. É muito, digamos que essa parte é um pouco mais abstrata quando a gente analisa esses elementos centrais, mas a parte mais concreta nós tratamos nessa primeira parte da aula, para falar principalmente utilizando vários exemplos. Aqui já estamos num momento mais dogmático da nossa aula, mais vinculado à doutrina. Então, fica um pouco abstrato mesmo. E o Cristiano Chaves e o Nelson Roosevelt, eles concluem que, para eles, na opinião deles, é a cláusula geral mais rica de todo o Código Civil, se pensarmos em direito obrigacional. E quando falamos de direito obrigacional, a gente inclui o direito das obrigações, é claro, o direito contratual e a responsabilidade civil. Então, o artigo 187 para a doutrina ele é muito, muito, muito importante, tem que ser muito valorizado, é uma conquista da sociedade. Como vimos, ao abusar do direito, você pode fazê-lo
se exercer um ato, mesmo que previsto na legislação, contrário ao fim econômico ou ao fim social daquele ato, daquela permissão. E ao estabelecer que existe fim econômico e fim social a todo direito, voltamos naquela ideia lá dos pilares do direito civil: eticidade, socialidade e operabilidade. Então, falamos de fim econômico e social, fazendo referência ao princípio da socialidade, é claro. De acordo com o artigo 5º da LINDP, esse fim econômico e social é indissociável da lei e, portanto, haverá abuso do direito, meus caros amigos, sempre que você praticar um ato ou exercer um interesse ou praticar uma faculdade jurídica, como é disposto aqui, que seja contrário aos fins econômicos ou sociais para o qual foi instituído aquele instituto. Vejamos, um contrato. O contrato, ele existe para permitir trocas na vida social. É um instrumento de trocas na vida social entre as pessoas de direito privado. Direito público também, os contratos públicos, mas a gente está falando de direito civil. Então, a gente pensa em direito privado. Então, para que não houvesse a necessidade do legislador onipresente, do legislador que tem que prever inúmeras possibilidades de contrato, apesar dele já ter feito isso, é permitido no direito civil o contrato atípico. Você pode elaborar contratos que não estão previstos na legislação. Isso é o contrato atípico. O contrato de shopping center já foi considerado um contrato atípico. Acho que agora existe uma legislação, mas se não existe legislação, ele ainda é um contrato atípico. Que mais? Um contrato que já foi atípico. Deixa eu pensar em um aqui. Contratos de viagens de transporte estratosférica, de transporte espacial, como se chama por aí. É um contrato atípico, né? Contrato de transporte existe, mas desse transporte específico ainda não tem lei. É um contrato atípico. E o direito civil permite que existam esses contratos atípicos. Mas você não pode elaborar contrato atípico que seja contrário ao fim econômico ou fim social deste instituto, que é o pacto, que é o negócio jurídico, que é o contrato. Então, você não pode elaborar um contrato de venda de rim, você não pode elaborar um contrato de venda de parcela do seu cérebro depois da morte, porque você é muito inteligente. Não existe isso. Você pode doar parte do seu corpo, mas um contrato de venda de órgãos não é permitido. Por quê? Porque por mais que exista a possibilidade de um contrato atípico, esse contrato atípico, ele ofenderia os fins econômicos e sociais do contrato, ofenderia a principiologia do direito civil, ofenderia os direitos da personalidade. Então, aplica-se muito esse princípio da socialidade aos atos contratuais. Vamos ver aqui, esse exemplo é muito bom. Esse exemplo é um exemplo de imóveis, relação entre proprietários de imóveis, um quer comprar o do outro. Olha o exemplo, vamos lá. Acho que, só me engano, está no Tartus. Imagine a hipótese de alguém que deseja comprar a propriedade, um pequeno sítio, digamos, do vizinho. Este, porém, recusa-se a vender. Para forçá-lo a realizar a venda, o proprietário ateia fogo reiteradamente em seus pastos, sabendo que a esposa do vizinho é asmática e não suportará a situação por muito tempo. Mesmo que a queimada respeite a legislação ambiental, há desvirtuamento dessa permissão, pois o fim é nefasto. Então, o cara que age dessa forma, ele tem autorização para colocar fogos para a criação, para ter pasto posteriormente para o seu gado. É possível fazer isso? É possível, de maneira controlada, é possível, é permitido. O que interessa é o fim social daquilo, o fim econômico. É legítimo? Você está fazendo isso para ter o pasto? Não. O objetivo dele é incomodar o vizinho até que o vizinho aceite vender e aí ele consiga comprar, consiga adquirir o imóvel que ele tanto almeja. Então, o fim é desvirtuado, por mais que seja lícito. Da mesma forma, tem vários filmes que mostram exemplos de pessoas que têm um filme brasileiro, Aquários, concorreu a vários prêmios internacionais, com a Sônia Braga. É uma senhora que tem um imóvel em uma área valorizada de uma cidade do Nordeste, não lembro qual, se é Fortaleza, acho que é Fortaleza, ou é Recife. E uma construtora quer comprar aquele prédio no qual ela vive, esses prédios mais antigos. Imagina aqui Belo Horizonte, nessa região de Lourdes, um prédio mais antigo, esses mais baixos, apartamentos gigantes,
de 200 e tantos metros quadrados. Uma construtora sabe que se ela compra aquele terreno ali, ela consegue transformar um apartamento de 250 em 5 apartamentos de 50, porque agora vende apartamento de 50 metros quadrados, né, pessoal? E vai lucrar muito, porque ela vai comprar, vamos supor, cada imóvel ali, cada unidade por 1 milhão, 1 milhão e meio, e vai vender cada um de 50 por 800 mil. Então vai ganhar muito dinheiro, claro. E o que a construtora começa a fazer nesse filme? Começa a assediar a mulher, porque só ela, no prédio inteiro, não aceita vender o apartamento, e precisava da concordância de todos, pela convenção de condomínio. E ela não concorda, porque ela ama o apartamento dela. A construtora oferece muita grana para ela, oferece, até que eles passam a praticar atos de abuso do direito. Vamos supor, incomodar a vida da mulher. Começa a colocar lixo lá, começa a fazer muito barulho na obra próxima, começa a fechar a garagem dela, até que ela vai ver se ela desiste e vende o imóvel. Isso é abusar do direito. Para então, não permitir que se desvirtue a previsão legal com o objetivo, de maneira, digamos assim, não com objetivo, de maneira espúria, é que previu o abuso do direito. Acho que esse exemplo aqui é muito bom. Podemos utilizar outros. O exemplo do vizinho que quer comprar o apartamento do lado e começa a fazer barulho, começa a fazer obra, começa a fazer festa para incomodar a pessoa, até que ela resolva se mudar. Isso tudo é abuso do direito. Mesmo que você age dentro das normas, você abusa do direito, porque não é esse o fim daquele instituto. Bons costumes. Essa expressão bons costumes aqui, ela é aplicada numa análise externa, porque internamente cada um vai ter uma opinião do que é bom costume. Então a gente tem que verificar externamente. Para a sociedade como um todo, não para mim, como um todo, tudo ali é visto como um bom costume ou não? Sim, na sociedade belo-horizontina, aquilo ali é perceptível. Depois de procurar várias opiniões, você chega à conclusão de que certos atos são bons, certos atos são ruins, dentro do costume das cidades. E esses bons costumes, essa ideia de bons costumes, vai ser utilizado muito dentro da atividade negocial para limitar comportamentos que seriam considerados imorais. Vejamos o enunciado 413 da Quinta Jornada de Direito Civil. Os bons costumes previstos no artigo 187 do Código Civil possuem natureza subjetiva, não é opinativa, destinada ao controle da moralidade social de determinada época e objetiva, por outro lado, que a gente pensa externamente, para permitir a sindicância de violação dos negócios jurídicos em questões não abrangidas pela função social e pela boa-fé objetiva. Então, se aplica o bom costume na análise de alguns negócios jurídicos. Essa é uma visão externa do bom costume, uma análise mais objetiva possível. E boa-fé, pessoal, é citada boa-fé ali no artigo 187 como uma das possíveis ofendidas por aquele que exerce o abuso do direito. Bom, esse princípio da boa-fé, ele tem algumas funções. Ele tem função interpretativa, função de controle e função integrativa. E de acordo com o professor Nelson Zevaldo e o professor Cristiano Chaves, essa teoria do abuso do direito sempre pode ser invocada se tivermos uma ofensa à boa-fé objetiva. E temos várias possibilidades de ofensa à boa-fé objetiva. Veremos agora cada uma delas de maneira mais aprofundada. A primeira função que a gente vai analisar, que a gente pode pensar ao falar do artigo 187, é a função de controle, também conhecida como função limitativa da boa-fé. O que é essa função de controle ou essa função limitativa da boa-fé? A boa-fé vai ser parâmetro de análise. O juiz vai analisar a boa-fé objetiva, vai analisar se ela está sendo aplicada ou não, através dos atos concretos, através dos fatos trazidos em juízo. E a boa-fé objetiva, esse princípio da boa-fé
objetiva determina que sempre, numa relação interpessoal, nós todos temos que, ao máximo possível, fazer o nosso máximo possível para praticar atos probos ou atos leais. Então, esse artigo 187 do Código Civil, no fundo, ele seria um reflexo dessa função de controle, dessa função de limite da boa-fé, da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é um princípio que permeia todo o direito civil. E, como nós vimos aqui, ela tem multifunções, ela é multifuncional. E este artigo 87, que é o principal artigo do direito, ele mostra para a gente que, mesmo exercendo nossos direitos, mesmo exercendo uma previsão contratual ou uma previsão legal, nós temos limites. O nosso limite principal é a boa-fé objetiva. Ou seja, temos que agir de maneira proba, de maneira leal. Quase que com um imperativo categórico envolvido lá pelo Immanuel Kant. Ou seja, sempre que você agir, haja com boa-fé. A boa-fé vai ter que estar deve integrar os seus atos a todo momento. Sempre que você praticar um ato, haja de boa fé. É isso que essa multifuncionalidade deste princípio indica para a gente. Especificamente sobre a função de controle, temos o artigo 187. Por quê? Porque o limite da pessoa é a boa fé. No caso concreto, ela desrespeitar uma previsão legal é ato ilícito no sentido estrito, mas respeitando uma previsão legal, mesmo assim ela pode ser condenada à responsabilidade civil, exatamente por não ter agido de acordo com a boa-fé. E eu acho que a gente pode afirmar isso com segurança, é o valor central do direito civil atual. Em qualquer seara, a gente percebe que, se você estiver agindo de boa-fé, você vai ser beneficiado de alguma forma. Mas há outras funções. Então, a função interpretativa e a função integrativa da boa-fé, onde que ela está prevista? A gente pode identificar essa função interpretativa, essa função integrativa do princípio da boa-fé, lá no artigo 113. De acordo com o artigo 113 do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ok. Parágrafo 1º, incluído, agora todos esses trechos aqui foram incluídos pela lei que nós chamamos de Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 2019. Então, se vocês estiverem com o Código Civil aberto aí, e ele não for recente, pode ter uma redação diferente. Por isso é importante atualizar o seu código. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que, inciso 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Então, nós estamos falando aqui de interpretação do negócio jurídico. Vamos supor que as partes estão em dúvidas sobre a possibilidade de aplicação de uma cláusula contratual. Eles vão recorrer à boa-fé para interpretar. Então, temos que interpretar o contrato ambos de boa-fé. A gente quer interpretar o contrato, estamos os dois aqui de boa-fé para tentar interpretar o contrato, para alcançarmos a melhor compreensão. Não estou tentando interpretar o contrato a fim de aplicar a multa ao meu amigo. Eu quero interpretar ao meu parceiro contratual. Eu quero interpretar de boa-fé. Quero saber de boa-fé se aquilo ali é correto ou é incorreto diante do contrato. Então, você não pode buscar interpretações já munido de má-fé, já munido da intenção de aplicar uma multa ao seu colega naquele contrato. Então, ao fazê-lo, haja de boa-fé. Então tá, você de boa-fé e seu colega, vocês vão tentar interpretar o contrato de acordo com o parágrafo 1º. E, ao fazê-lo, vocês devem atribuir o sentido que, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Pode ser que tenha uma cláusula contratual ali, que, no fundo, deixa alguma dúvida, mas durante a relação contratual de vocês chegaram a uma interpretação no histórico daquela relação contratual
independentemente desse movimento, de sentarem juntos para ler o contrato. Vamos supor que ficou uma dúvida na redação, a redação ficou muito confusa do contrato sobre a data de pagamento. Só que na prática, o pagamento ocorreu todo todo quinto dia útil do mês. Estava em dúvida se era todo dia 5, se era todo quinto dia do mês, portanto, ou todo quinto dia útil. Pode ser que caia no dia 7, no dia 8, sei lá. E aí, na prática, viu-se que era todo dia 5, porque reiteradamente houve pagamento todo dia 5. Então, o comportamento das partes posteriormente à celebração confirmou essa interpretação, que era todo dia 5. Inciso 3, inciso 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativo ao tipo de negócio. Beleza, não se aplica. 3. Corresponder à boa-fé. Então, vocês vão interpretar o contrato de boa-fé e essa interpretação deve atribuir o sentido que corresponder à boa-fé. Portanto, a boa-fé, assim como vocês vão analisar melhor dentro dos contratos, mas falando aqui sobre a boa-fé um pouco mais, ela permeia todo o direito civil. Especificamente, ela tem essas funções, essas 3 funções: interpretativa, integrativa, limitadora, e ela vai possibilitar novas interpretações e surgimento de novos direitos, como nós veremos. Beleza. Vimos a função interpretativa. O que importa mais para a gente é essa função de controle, que está prevista no artigo 187. De acordo com o 187, como vimos, comete ato ilícito titular de um direito que ao exercê-lo excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou pela boa-fé. Ao ultrapassar os limites impostos pela boa-fé, portanto, você pratica abuso do direito. Assim é que a doutrina chega a essa conclusão de que o artigo 187 evidencia uma função de limite, uma função de controle. Porque ao agir, você não pode exceder a boa-fé. Aí podemos, portanto, chegar à conclusão que a boa-fé ela é utilizada também como limite. E é isso que nos fala o enunciado 402, no inciso 5, na 5ª jornada de direito civil do CJF. Para esse, de acordo com esse enunciado, as diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva, tais como suprécio, tupoque, surrexo, venire e contrafato próprio, são concreções da boa-fé objetiva. Veremos todas essas figuras na aula de hoje ainda. Então, ao praticar um ato que é possível de classificar como venire e contrafacto próprio, como surrexo, como tupoque, como suprécio, a gente vai ver o que é isso, você estaria exercendo inadmissivelmente um direito. Todos esses são concreções, são decorrências da boa-fé objetiva. Professor, o que é suprécio, tupoque, surrexo, venire e contrafacto próprio? São limites estabelecidos, limites comportamentais estabelecidos. Você age dentro da legalidade, mas contrariamente à boa-fé, quando você pratica certos atos. Quando você pratica atos contraditórios, quando você deixa de exercer um direito contratual por muito tempo e depois requer que aquele direito contratual seja observado pelo outro. Quando você pede ao outro que não faça algo que, na verdade, você faz. Tudo isso nós trabalharemos melhor na segunda parte da aula. Enquanto a gente está só nesse tema geral, que são as funções da boa-fé. Veremos juntos essa parcela de resultados do artigo 187, que são essas situações jurídicas aqui, na segunda etapa da aula. E a função integrativa ou supletiva da boa-fé estaria prevista lá no artigo 422. De acordo com o artigo 422, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Princípios de probidade e boa-fé. E a partir desse artigo 422, a partir do estudo desse artigo 422, da função da boa-fé, da função supletiva ou integrativa da boa-fé, é desenvolvida a ideia de deveres anexos, ou deveres laterais, deveres de conduta, deveres de cuidado,
São deveres que não estão previstos nos contratos, e vocês vão desenvolver melhor essa ideia na aula de direito contratual, mas que são aplicáveis aos contratantes. Por exemplo, o dever de sigilo. É antiético você revelar assuntos do interior dos contratantes. É antiético, você pode ter prejuízo para um dos contratantes, você não respeitar esse dever lateral de sigilo e acabar espalhando por aí que alguém está te devendo, mesmo sendo que você não está cobrando aquela pessoa. Isso pode ter repercussões negativas para aquela pessoa. Tudo bem, ela está te devendo, mas ela está tentando te pagar, vamos supor, ela te comprometeu a pagar. Você tem um dever de cuidado, um dever lateral de confiança, baseado na confiança, na boa-fé, um dever de sigilo em relação àquele que contrata com você. Porque se ele contratou com você, é porque ele tinha confiança em você. E ao não respeitar esse dever de sigilo, vamos supor que nem está previsto no contrato, você pode prejudicar fortemente aquele com quem você contrata. Vamos imaginar um exemplo aqui. Lá numa empresa, ela tem um contrato de locação, vamos supor, com um concorrente meu. E aí, esse contrato está já no final do prazo. Faltam 3 meses para acabar o prazo do contrato. Chegarmos à extinção do contrato pelo prazo. E as pessoas entram em contato comigo, fazem uma reunião e falam: Rodrigo, vou assinar com vocês. Vamos fazer aqui um pré-contrato? Vamos fazer um pré-contrato. Então tá. Nesse pré-contrato, ou então já nesse contrato, né, e que prevê que vai passar a vigorar daqui a 3 meses, vamos supor, a relação de alocação, não há nenhuma cláusula falando sobre sigilo, que nós temos que guardar sigilo em relação ao outro, em relação ao contrato, etc. Só que, no fundo, eu sei, se eu pensar, se eu racionalizar, se eu imaginar, se eu me imaginar do outro lado, eu sei que, como ele tem uma relação contratual com o meu concorrente, não é legal eu espalhar por aí que ele vai vir agora para a minha empresa, que ele assinou comigo. Ele pode ser prejudicado por isso, vamos supor, porque lá eles têm uma boa relação. E a pessoa que aluga para ele pode não cobrar algumas multas, pode não cobrar alguns juros, mas ao saber que já assinou um contrato de locação comigo, que vai passar a vigorar dali a 3 meses, o contratante se ofende e passa a ter uma relação ruim com aquele que assinou comigo. Então, para evitar esse tipo de situação, é que existem esses deveres anexos, esses deveres laterais que advêm da boa-fé, mesmo que não estejam previstos no contrato. Isso seria uma função integrativa, uma função supletiva. Você tem deveres para com o outro, mesmo que não estejam previstos no contrato. Muito marcadamente baseados no princípio da confiança. Como esse trecho da aula é muito abstrato, dogmático, vocês entenderam? Alguém ficou com dúvida? Pode parecer um pouco exageradamente teórico. Não, eu tô com dúvida não. Não? Bom, Riado. Alguém está com dúvida? Não? Ótimo. São 10h23. Antes da gente passar aqui para a função... Antes da gente chegar naquelas novas figuras decorrentes da função limitadora da boa-fé, ou função de controle do artigo 187, vamos fazer um intervalo. São 10h23. Intervalo de meia hora. Não, o intervalo até 10h50. Ok. Beleza. Ô, Rodrigo, Oi. só para ver se eu entendi mesmo. Essas questões que você colocou que são subjetivas, né? Elas são interpretadas, por exemplo, eu tenho um boleto, eu já interpreto que eu tenho que pagar, sem dúvida. Então, fica mais ou menos assim? Como assim? Me explica melhor. Por exemplo, você falou que a confidencialidade ela já é entendida, né? Independente dela ser
é anexada ao contrato ou não? Seria Desculpa, isso? a confidencialidade, sim. São deveres. Isso aqui é um... Eu só estou evidenciando para vocês que a boa-fé tem múltiplas funções, Gabriel. Essa função integrativa e supletiva, você vai estudar dentro do direito contratual. Uhum. O que importa para a gente é o 113 e o 187, que é a função interpretativa e a função de controle ou de limite da boa-fé. E a gente vai ver que o 187 deixa claro que comete ato ilícito aquele que age contrariamente à boa-fé. Então, é um limite. Mas dentro da função integrativa e da supletiva, o que nós percebemos é que pode acontecer o que a doutrina chama de ofensa positiva do contrato. Uhum. Que é, mesmo respeitando o contrato, mesmo respeitando as cláusulas contratuais, os seus atos, de alguma forma, causaram dano ao aquele que contrata com você. Que tipo de ato? Não respeitar a confidencialidade, por outro lado, não repassar informações a este com quem você contrata, mesmo que não estejam previstas no contrato. Vamos supor que, no meu caso específico, lá no cowork, as pessoas assinam contratos comigo imaginando que elas vão ficar naquela sede. Você concorda? Eu mostro para eles a estrutura do meu cowork, eles acham que ao assinar um contrato comigo vão ficar ali naquele prédio. Você concorda? Concordo. Só que eu tenho um outro prédio e eu não aviso para eles, eu tenho uma outra sala, que ao assinar contrato comigo, não está previsto no contrato que obrigatoriamente ele vai ficar naquela estrutura. Ele pode ficar na outra estrutura. Vamos supor que passou isso. Ele aceitou, ele não percebeu que isso não constava no contrato. Porque como eu mostrei para ele tudo ali, ele imaginou que era aquilo. E aí, ao tentar se mudar para aquele imóvel, eu falo, não, você vai para o outro, lá na rua tal. Não é aqui na Savassi, é lá no Santo Antônio. Então eu faltei, por mais que não tenha essa limitação no contrato, eu deveria ter informado. Você concorda comigo? Concordo. É um dever de informação que existe, porque existe uma confiança. E eu agi sempre mostrando para a pessoa que ia ser ali na Savassi, mesmo que não tivesse no contrato. Sim. Isso é violação positiva do contrato. É o que a doutrina chama hoje de violação positiva do contrato. Você cumpre as cláusulas contratuais, mas há uma violação desses deveres anexos, oriundos da boa-fé, que é um dever de se conduzir de maneira correta, que é ter cuidado com aquele com quem você contrata, que é informar aquele com quem você contrata, que é respeitar aquele com quem você contrata, não repassando informações da relação contratual para a sociedade, tudo isso. Perfeito. Beleza? Beleza, obrigada. Então tá, 10h27, bom, a gente volta 10 para as 11. Ok. 10h50. Então até daqui a pouco, pessoal.